Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021. A unidade temática, os objetos de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí na tela de vocês. Nessa semana 3, nós aprendemos principalmente a relação de Euler, tá? A relação de Euler nos diz que todo poliedro tem essa relação na verdade. Quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, nós vamos usar essa relação de Euler para fazer alguns dos exercícios dessa semana 3. O primeiro deles nos dizia sobre os poliedros de Platão. Platão foi um filósofo matemático grego lá da Grécia Antiga que associou 5 elementos da natureza a 5 poliedros. Então, o tetraedro, que é o número 1, ele associou ao fogo. O hexaedro, que eu vou colocar o número 2, ele associou à terra. O octaedro, que é o número 3, ele associou ao ar. O dodecaedro, que é o número 4 aqui, ó, ele associou ao universo. E o icosaedro, que eu vou colocar o número 5, ele associou à água, tá? Então, a primeira parte era identificarmos esses poliedros com os elementos da natureza, que está aqui no enunciado, e depois nós vamos completar a tabela utilizando a relação de Euler, tá? Então, aqui no hexaedro, a gente precisa da quantidade de arestas, no octaedro, a gente precisa da quantidade de faces, no dodecaedro, precisamos da quantidade de arestas, e no icosaedro, precisamos da quantidade de vértices. Poderíamos contar aqui, ó, por exemplo, o hexaedro é o 2. O 2 aqui, ó, é o cubo. Então, hexaedro é o que nós chamamos de cubo. Quantas arestas que ele tem? A gente poderia contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, tá? Então, vou deixar 12 aqui. O octaedro. Quantas faces o octaedro tem? Ó? O octaedro é a figura 3 aqui, ó. Ela é uma pirâmide de base quadrada, tá? Pensa que ela está grudada pelas bases. Então, nós vamos ter 4 faces laterais em cima, 4 embaixo, 4 mais 4, 8. O dodecaedro, quantas arestas o dodecaedro tem? É o número 4. Imagina eu contar todas essas linhas. Então, aqui, e na quantidade de vértices também do icosaedro, nós já vamos utilizar a relação de Euler, tá? E vamos utilizar nas de cima também, para vocês verificarem que realmente a relação é válida. Então, vamos utilizar aqui primeiro, para verificar se a quantidade de arestas do hexaedro realmente é 12. Então, a relação de Euler nos diz o seguinte, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Aqui no hexaedro, o que nós tínhamos? 8 vértices e 6 faces. Isso daqui é igual a A mais 2. 8 mais 6, 14. Nós temos que 14 é igual a A mais 2. Então, numa igualdade, o que eu tenho do lado esquerdo tem que ser igual ao que eu tenho do lado direito. Se aqui eu tenho 14, o que eu vou somar com A para dar 14 também? Ó? O que eu vou somar com 2, na verdade? Ó? Qual que tem que ser o valor de A que eu vou somar com 2 para dar 14? Então, o meu A aqui, ó, ele tem que valer 12. Por quê? Porque 12 mais 2 é 14. Ó. Quantidade de arestas do hexaedro, 12. Tá? Bateu certinho com a nossa contagem. Agora, vamos verificar se a quantidade de faces do octaedro realmente é 8. Então, vamos fazer. Ó. V mais F igual a A mais 2. Quantos vértices tem o octaedro? 6 vértices. A quantidade de faces é o que a gente quer encontrar. É igual a quantidade de aresta, 12, mais 2. Então, 6 mais a quantidade de faces tem que ser igual a 14. Qual que é o valor de F agora? Que eu vou somar com 6, que vai dar 14. 6 mais o que dá 14? 6 mais 8. Então, o valor de F tem que ser 8. Então, realmente, a quantidade de faces, pela relação de Euler, nos deu que o octaedro tem 8 faces. Agora, nós vamos achar ó, a quantidade de arestas do dodecaedro. Então, já vamos direto. Quantidade de vértices do dodecaedro, 20. Mais quantidade de faces do dodecaedro, 12. Isso daqui é igual à quantidade de arestas mais 2.
20 mais 12, 32, igual a A mais 2. O que eu vou somar com 2 para dar 32? Qual que tem que ser o valor de A para me somar com 2 para dar 32? O meu A tem que valer 30, porque 30 mais 2 é 32. Então, eu encontrei a quantidade de arestas do dodecaedro. E por último, o icosaedro ele quer a quantidade de vértices. Então, vai ficar o seguinte, ó. V, que é o que eu quero encontrar, mais o F, que é a quantidade de faces, que é 20, é igual à quantidade de arestas, que é 30, mais 2. V mais 20 é igual a 30 mais 2, 32. Qual que tem que ser o valor de V, que eu vou somar com 20, que vai dar 32? O meu V ele tem que valer 12. Por quê? 12 mais 20 é 32. Então, a quantidade de vértices do icosaedro é 12. Então, a primeira parte do enunciado a gente fez. Agora, vamos continuar lendo aqui, ó. Observando a tabela abaixo, nós vamos determinar a diferença entre. Ou seja, o que é diferença? É uma subtração. Entre o quê? Entre a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo. Então, ó, quantas arestas o dodecaedro tem? 30. Então, é uma soma com o quê? Ó, determine a diferença entre a soma, ó, nós estamos fazendo isso aqui, ó, a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar. Qual que é o ar? 3. O 3 é o octaedro, quantas faces que a gente encontrou? 8. Então, ele quer isso aqui, ó. Só que ele quer o quê? Ele quer a diferença. Então, vai ser isso menos o quê? A soma do número de vértices do poliedro relacionado à água. Qual que é a água? É o 5. Quantos vértices que a gente encontrou? 12. Só que ele quer o quê? Ele quer aqui, ó, nós vamos ter que somar 12 com o número de arestas do poliedro associado à Terra, que a gente viu que é o hexaedro. Quantas arestas que ele tem? 12. Então, vai ficar o seguinte, ó. Lembra das expressões numéricas? Primeiro a gente resolve o que está entre os parênteses. Então, vai ficar 30 mais 8, 38. Menos 12 mais 12, 24. Quanto que é 38 menos 24? 14. Então, a resposta correta é a letra E. Já na questão 2, pessoal, nós vamos ter que trabalhar a lógica e a visão espacial de objetos, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos um dado que vai percorrer um dado percurso, e nós sabemos que as faces opostas de um dado bem construído somam sempre 7 pontos. O que significa isso? Se do meu lado direito aqui eu tenho 1, eu sei que desse outro lado, não vai aparecer aqui, que não está aparecendo, é 6. Se a parte de cima é 3, a parte de baixo é 4. E se a parte da frente é 2, a parte de trás é o 5. Isso que significa que a soma dos lados opostos, das faces opostas, sempre tem que ser 7. E esse dado bem construído vai percorrer esse circuito aqui, tá? Inicialmente, a face superior é 3 pontos, ó. Nós temos 3 na face superior, e a pergunta é o seguinte: qual será a face superior ao final de percorrer o circuito? Ou seja, quando o dado chegar nessa casinha aqui, qual que vai ser a face superior desse dado? Então, nós temos que utilizar o primeiro movimento como exemplo. Ó. Primeiro movimento, o dado sai daqui e vai vir para essa casinha. Então, 1, que está aqui, ó, como o dado vai girar para cá, ele vai ficar na parte de baixo. O 3, que está em cima, vai ficar na parte da direita. E o que está aqui do outro lado mesmo? Se o 1 está aqui, do lado direito, do meu lado esquerdo, para somar 7 tem que ser o 6. O 6 vem e fica aqui em cima, ó, desse jeito. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó, o 2 estava na frente, continua na frente. O 3 que estava em cima veio para o lado direito. E o que tinha do lado esquerdo? O 6. O 6 veio para cá. A partir daqui, nós vamos construir todos os outros movimentos, tá? Então, o segundo movimento, ó, ele está aqui, ele vai vir para cá. Então, a mesma coisa, ó. O 3 que está na direita vai vir para baixo. O 6 que está em cima vai vir para a direita. E o que nós temos aqui do lado esquerdo? Ó, tem que somar com 3 e dar 7. Então, do meu lado esquerdo, eu vou ter o
4, e o 4 vem para cima. Então, fica desse jeito aqui, ó. Então, nós temos o 2 na frente, o 4 em cima e o 6 do meu lado direito. Agora, o dado não vai girar mais para a direita, o dado vai vir para frente. Se ele vai vir para frente, o 2 que está aqui na frente, ó, vai vir para baixo, o 4 que está em cima vai vir para frente, e o que está lá atrás? Se aqui na frente está o 2, lá atrás está o 5. O 5 pega e vem para cima, então vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, agora o dado está aqui, ó, nós temos o 5 na parte de cima. Agora o dado vai fazer mais esse movimento para frente. O 4 que está aqui na frente vai vir para baixo, o 5 que está em cima vai vir para frente, e o que nós temos lá atrás? Se aqui é 4, 4 mais o que dá 7? Lá atrás nós temos o 3, então o 3 vem para cima. Olha aqui para vocês verem. Agora o dado vai girar para a direita novamente. Então o 6 que está aqui, ó, na direita vai ficar embaixo, o 3 que está em cima vai ficar na direita, e o que nós temos aqui em cima? Aqui é 6, então para totalizar 7, o que nós temos aqui na esquerda é 1. Então, o que fica em cima aqui agora? O 1. E agora ele vai fazer mais um movimento para a direita. O 3 que está na direita vai ficar para baixo, o 1 que está em cima vai ficar na direita, e se aqui é 3, o que nós temos do lado esquerdo que vai vir para cima? É o 4, porque 4 mais 3 é 7. Então, o 4 fica em cima. E no último movimento, para a gente chegar na última posição, ó, o 1 que está aqui na direita vai ficar para baixo, o 4 que está em cima vai ficar na direita, e o que está lá no meu lado esquerdo que vai ficar em cima? Ó? Se aqui é 1 e tem que totalizar 7, o que mais 1 vai dar 7? É o 6. Então, o que vai ficar em cima no último movimento é a face 6, que é a letra E. Na questão 3, pessoal, nós temos uma estrutura feita de arame na forma de um cubo, cujo cada lado mede 40 centímetros, ou seja, cada aresta desse cubo mede 40 centímetros. Então, a formiga está lá no vértice do cubo, que é nesse ponto A aqui, ó. A formiga está aqui. E essa formiga ela vai sair do ponto A, vai caminhar ao longo do fio, vai percorrer a maior distância possível e vai retornar a esse ponto de partida, a esse ponto A. Só que ela vai passar uma única vez sobre cada vértice e nós vamos ter que calcular qual que vai ser a distância que essa formiga percorreu em centímetros. Então, nós podemos pensar que essa questão é complicada, mas nós vamos ilustrar esse percurso da formiga. Então, primeiramente, ela vai passar por todos os vértices desse cubo. Então, os vértices, eu destaquei aqui com essas bolinhas azuis, são os cantinhos, tá? Então, o cubo, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. A formiga, ela vai passar por cada vértice uma única vez, e vai passar por todos. Então, qual seria um possível percurso que essa formiga poderia ter feito? Ela poderia, ó, partindo desse ponto A aqui, ó, ela pode descer e vir para cá, caminhar para cá, vir. Eu estou destacando em vermelho o percurso dela, tá? E vir aqui. Note que desse ponto aqui, ó, ou ela pode subir ou ela pode vir à direita. Mas, se ela vir à direita, ó, ela vai passar novamente nesse vértice. Só que o enunciado fala que ela passa por cada vértice uma única vez. Então, o único percurso que ela pode fazer é subir. Chegando aqui também, ó, ela pode vir aqui para frente ou pode voltar para o ponto A. Só que ela vai fazer o percurso dela e ela vai passar por todos os vértices. Se ela vir aqui direto para o ponto A, note que esses dois vértices da frente, ela não terá passado. Então, ela tem que vir para frente. Aqui, novamente, ó, ela não pode descer, porque ela já passou nesse vértice. Ela só pode vir para a direita. E, depois que ela está aqui, ó, ela não pode descer, porque ela já passou nesse vértice. Ela só pode ir para o ponto A. Veja que esse percurso, ó, vou fazer de novo aqui para vocês, e vocês vão contando as arestas. Ela vai passar por cada vértice uma única vez e vai passar por todos os vértices. Quantas arestas que ela vai ter que percorrer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, independentemente do percurso que vocês fizeram, sempre vai ser 8 arestas. O máximo que ela vai conseguir andar, passando em todos os vértices uma única vez, vai ser 8 arestas. E no enunciado não fala que cada aresta, cada lado mede 40 centímetros. Se ela andou por 8 arestas, quantos centímetros que ela andou? 40 vezes 8.
8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, que é a alternativa D. Na questão 4, pessoal, ela fala sobre a bola de futebol, né? Ela foi evoluindo ao longo do tempo e atualmente a bola de futebol é um icosaedro truncado. O que significa isso? Ela é formada por 32 peças. Peça, na verdade, é isso aqui, ó. Que eu estou destacando em vermelho aqui no desenho da bola de futebol, é como se fosse o gomo da bola. Então aqui a gente tem um gomo de 5 lados, tá? E vocês podem ver que logo abaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, este daqui é o desenho da bola. Então ela é formada por 32 peças, que são denominadas de gomos, e geometricamente nós chamamos de faces. Então nessa bola, como eu mostrei aqui no exemplo, ó, eu destaquei em vermelho um pentágono e um hexágono. Essa bola, ela tem 12 faces que são pentágonos regulares. Então, 12 faces são pentágonos regulares. São pentágonos regulares. Eu vou escrever até pentágono só, tá, pessoal? E as outras são hexágonos, também regulares. Então, a primeira questão. Se essa bola é formada por 32 peças e 12 são pentágonos, quantas vão ser hexágonos? Então, 32 menos 12, sobram 20 faces são hexágonos. Então, a primeira coisa que a gente tinha que pensar e raciocinar era isso aqui, ó. Quantos pentágonos e quantos hexágonos nós vamos ter na bola? Então, os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Estão vendo aqui no desenho? E quando nós unimos um lado do pentágono com o lado do hexágono, nós temos as arestas. O encontro das arestas forma os vértices, e quando a bola é cheia, as faces do poliedro se curvam e ele fica similar a uma esfera. Aí a pergunta: o número de arestas e o número de vértices existentes nesse poliedro que deu origem a essa bola de futebol são, respectivamente. Então, nós poderemos utilizar a relação de Euler, tá? Então, o primeiro número aqui, ó, das nossas alternativas se refere às arestas e o segundo número aos vértices. Para fazer, nós vamos pensar da seguinte forma, tá? Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Cada pentágono tem 5 lados, ou seja, cada pentágono tem 5 arestas. Cada hexágono tem 6 lados, ou seja, cada hexágono tem 6 arestas. Sendo assim, qual que vai ser o total de arestas, de pentágonos e de hexágonos? Se eu tenho 12 pentágonos e cada pentágono tem 5 arestas, 5 vezes 12 igual a 60 arestas no total. Se eu tenho 20 hexágonos e cada hexágono tem 6 arestas, 6 vezes 20 é igual a 120 arestas no total. Então, o que nós podemos fazer agora? Nós vamos somar a quantidade de arestas dos pentágonos mais a quantidade de arestas dos hexágonos. 60 mais 120, nós temos 180 arestas no total. Mas olha aqui no desenho para vocês verem. Estão vendo que quando forem costurados, a aresta do pentágono e a aresta do hexágono, duas arestas, vão formar apenas uma? Então, a cada duas, nós formamos uma. Então, nós temos que pegar esse número de 180 e temos que dividir por 2, tá? Porque cada duas arestas vai formar uma na bola de futebol. Então, se a gente fizer essa divisão aqui, ó, 1 eu não consigo dividir por 2, eu vou pegar o 18. 18 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe dentro do 18? 9 vezes, porque 9 vezes 2 é 18. Vem subtraindo. 18 menos 18, 0. Baixamos o próximo zero, não conseguimos dividir, acrescentamos o zero no quociente. Então, a quantidade total de arestas vai ser 90, tá? Se a quantidade de arestas é 90, ó, nós já podemos descartar a opção A,
a B e a C. Sobrou para a gente agora D e E, que fala que tem 90 arestas. Só que nós precisamos calcular a quantidade de vértices. Como que nós vamos fazer agora? Vamos utilizar a relação de Euler, que diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, quantas faces tem a bola? Quantos gomos? 32. É igual à quantidade de arestas, que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Quantidade de arestas é 90, mais 2. Então tem assim, ó, V mais 32 é igual 90 mais 2, 92. Qual que vai ser o valor de V? Que eu vou ter que somar com 32 para dar 92. Como que eu encontro isso? 92 menos 32 é igual a 60. Então, essa bola de futebol, esse icosaedro truncado, tem 90 arestas e 60 vértices, que é a letra D. E para encerrarmos, pessoal, na questão 5 e na questão 6, nós vamos utilizar como base a planificação desse prisma aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai na questão 5. Ela é uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, só que ela foi adaptada. E nessa adaptação, o que aconteceu? Eles trocaram a imagem e esqueceram de trocar a alternativa aqui, tá? Então, durante a semana eu falei para vocês que uma das questões não tinha a resposta correta nas alternativas, e era essa questão aqui. Então, vamos ler. Em um poliedro, se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos, dizemos que ele é convexo. Caso contrário, ele é não convexo. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. O número de vértices deste poliedro é... Então, nessa questão aqui, era bem simples a gente pensar que ele vai ser o quê? Um prisma de base pentagonal, Embaixo vai ser um pentágono e em cima vai ser um pentágono também. Quantos vértices o pentágono tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5 vértices na parte de baixo e 1, 2, 3, 4, 5 vértices na parte de cima. 5 mais 5, 10. Então a resposta dessa questão aqui seria a letra F, 10 vértices, tá? Aí, nós vamos ver agora esse prisma de base pentagonal montado. Aí vocês vão ver que ele realmente tem 10 vértices. E nós já vamos ver também a questão 6, que o lojista ele adquiriu as embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. E as embalagens têm essa forma aqui. Então, após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Então, nós temos 5 arestas na base de cima, 5 arestas na base de baixo. Então, essa parte de cima aqui, essas linhas desses retângulos, a gente não vai contar como arestas. Por quê? Porque já está contada aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 10, mais 11, 12, 13, 14. E quando essas duas se juntarem, vai dar 15, que é a letra D. Vamos ver melhor isso nesse desenho com ela montada? Então, pessoal, tá aí na tela para vocês, essa planificação, se nós montarmos, nós vamos ter esse poliedro aqui, que é o prisma de base pentagonal. Veja que tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, que são o que chamamos de bases do prisma, tem forma de pentágono, tem 5 lados. Então, na questão anterior, nós tínhamos visto a quantidade de vértices, como vocês podem ver, são essas bolinhas pretas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices no total. E nessa última questão, a quantidade de arestas. Então, arestas estão destacadas aí em azul. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas na base de cima. 1, 2, 3, 4, 5 arestas na base de baixo. Já temos 10 no total. E temos as arestas em pé. 11, 12, 13, 14, 15 arestas no total. Então, sempre que estivermos falando de planificação, nós devemos visualizar qual sólido que essa planificação irá nos dar, como que será ela montada, tá bom?
Então, com isso, nós terminamos a correção da semana 3 do PET 2. Até a próxima. Tchau, tchau.